Tirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Essa palavra respirando ameaça e morte contra os discípulos, essa palavra traz a ideia de uma fera selvagem que fica eufórica, respirando com fúria contra alguém. Paulo era uma fera selvagem comparada nesse texto. O próprio apóstolo dá testemunho do que era no passado. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ele era homem blasfemo, perseguidor. Olha quem era Paulo. Ele também diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 13: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Olha a conduta desse homem. Ele queria dar um fim na igreja de Deus. Em Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 3 está escrito: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele era um grande perseguidor da igreja de Deus. Saulo era uma fera selvagem que pulava com ira sobre a sua presa. No Atos dos Apóstolos capítulo 22 e versículo 4 está registrado: e perseguia este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Ele perseguia, irmão, não só homens, mas as mulheres também, até a morte. Ele era um assassino, homem truculento. Atos dos Apóstolos capítulo 26 e versículo 9: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Veja que ele odiava o nome de Jesus. Contra o nome de Jesus ele pensava que deveria praticar muitos atos, deveria matar, deveria perseguir os crentes. E o próprio Filho de Deus, em Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo 26 e versículo 10 está escrito: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matava eu dava o meu voto contra eles. Veja só, ele consentia na morte dos santos, ele autorizava a morte dos seguidores de Jesus. Uma verdadeira fera selvagem. Paulo não respeitava a casa de ninguém. Ele entrava nas casas, ele entrava na sinagoga, ele batia nos crentes. Lá dentro ele não respeitava nem o templo sagrado, ele forçava eles a negarem a Jesus Cristo. Mas um dia essa fera selvagem teve um encontro com o próprio Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 26 e versículo 14: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. No sítio eu vi muito aguilhões, irmão, sendo colocados sobre os bois de carroça para eles fazerem um serviço. Alguém pensa que Deus estava trabalhando no coração de Paulo somente aqui quando Jesus aparece a ele? Não, não, não. É toda vez que Paulo perseguia um crente, arrastava para fora da sinagoga e dava o seu voto para matá-los. Toda vez que Paulo enfurecia contra os crentes, contra Jesus, Deus estava trabalhando no coração desse touro brabo. Mas ele não quer ser amansado, ele está nervoso, indomável. É preciso colocar os aguilhões de Deus nele. E foi justo o dia que Saulo vai à cidade de Damasco com o propósito de trazer os crentes de lá acorrentado. E de repente o Deus criador dos céus e da terra, que comanda em cima, comanda embaixo, joga esse touro bravo no chão e grita dos céus, brada: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas te é recalcitar contra os aguilhões. O touro selvagem está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está domado pelo Deus que converte fera selvagem, corações endurecidos. É nesse exato momento que o maior perseguidor do cristianismo está vencido. Fecha-se aqui o passado de Saulo, agora começa-se uma nova história na vida de Paulo, um novo tempo para ele. E eu tenho aqui uma mensagem para você: Deus vai fazer uma nova história em pessoas que estão aqui, que entraram aqui, que não acreditavam, mas Deus vai dar uma nova história. Aqueles que não viam vai passar a ver, aqueles que eram cegos como Bartimeu, que estão clamando, Deus vai abrir os seus olhos e você vai contemplar nessa noite a glória de Deus descer aqui.
Inicia-se então a preparação do ministério de Paulo. Ele entra em Damasco cego por causa do resplendor da glória de Deus. Ele é levado para uma rua chamada direita. Deus envia um profeta que coloca as mãos sobre Paulo e as suas vistas são devolvidas. Logo ele é batizado. Diz a Bíblia que esse homem se converte e já começa a pregar aos crentes que ele foi matar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20 diz: e logo na sinagoga pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Paulo agora é também um seguidor de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 15: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas capítulo 1, versículo 16: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os outros antes de mim, que eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo aqui, ele não foi para Jerusalém logo após sua conversão. Ele não foi falar com Pedro, que era apóstolo antes deles. Ele foi para a Arábia, um deserto. Ele precisava colocar as coisas em dia. Até então ele estava seguro na lei de Moisés. Agora ele precisava entender que o Antigo Testamento, a antiga aliança, era apenas uma sombra, caminho para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Jesus quem dá aulas a Paulo no deserto, de tal maneira que Paulo mesmo diz a respeito da Santa Ceia: assim como eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído. Repare que ele não recebeu de ninguém, repare que ele recebeu do Senhor. Paulo não estava lá no cenáculo, ou seja, lá onde os discípulos cearam, não, na última ceia de Jesus, mas Deus revela para ele através de Jesus tudo o que aconteceu lá. Ele recebeu do Senhor na noite em que ele foi traído. Por isso é considerado ele apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Jesus, não por igreja nem por irmãos. Ele aprendeu de Jesus no deserto da Arábia, assim como Jesus ensinou aos 3 anos aos seus discípulos, aos 12, agora ele anda com Paulo no deserto. Jesus também ensina a ele, o discípulo, teólogo de Gamaliel, aprende aos pés do mestre da Galileia que ele perseguia, Jesus Cristo. E diz a história que Paulo fica na Arábia por um tempo e depois volta novamente a Damasco. E agora Paulo vem revestido de autoridade, pregando o nome de Jesus. E sabe o que acontece com ele, irmãos? Agora os judeus querem matá-lo. Em Damasco, ele precisa fugir de noite, muralha abaixo, dentro de um cesto, de forma humilhante para um rabino. Agora ele sobe para Jerusalém. Meus irmãos, Paulo aonde chegava era respeitado. Paulo aonde chegava as pessoas reverenciavam. Era um grande teólogo, um grande mestre. E agora ele chega em Jerusalém, pensando que agora todos, ao verem transformado por Jesus, iriam se converter. Sabe por quê? Porque todo convertido a Jesus é assim. Todos vão me ver e vão pensar: nossa, Jesus transforma mesmo e tal. Mas nós sabemos que não é bem assim. Paulo pensava que agora os judeus aceitariam a Jesus ali, mas Deus queria ensinar algo importante no ministério de Paulo. O que é, irmão José Augusto? Que serve também para mim e para vocês aqui. A verdade é que nós não podemos salvar ninguém. De que por mais que eu me esforce, quem acrescenta os crentes à igreja é Jesus. Paulo conhecia muito bem a antiga aliança, aonde o homem deveria se esforçar para cumprir a lei, mas na nova aliança tudo depende de Jesus. O currículo que Paulo tinha era enorme. Com certeza na época não havia ninguém com conhecimento dele no cristianismo. A maioria dos discípulos de Jesus era da Galileia, cidade desprezada. Então Paulo tinha tudo para ser o pastor presidente da igreja em Jerusalém. E também Jerusalém era o centro dos maiores mestres da teologia, dos estudos bíblicos. E Paulo pensava somente: eu poderia debater com esses homens. Ele conhecia os corredores do templo, ele sabia como funcionava tudo em Jerusalém. Então Paulo chega em Jerusalém com todas essas ideias em sua mente. Em Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 26: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Os próprios discípulos de Jesus não criam na conversão de Saulo. Eles não acreditavam que a fera selvagem estava domada, e até mesmo a porta da igreja foi fechada na face de Saulo. Não é que a igreja estava com o coração fechado,
é que o homem era terrível mesmo, e ele já encontra uma decepção ao ver que não é como ele pensava. Bernabé então se encarrega e conta o que aconteceu com Saulo, testifica, afirma suas obras em Damasco, e então os irmãos recebem Saulo na igreja. Mas eu imagino Pedro dormindo ainda com o olho aberto. Paulo então começa a pregar e a debater com os gregos, e ele entrava e saía pela cidade ousadamente, até o momento que procuraram matar Paulo também, e os irmãos ficam sabendo da briga, da disputa que Paulo causava. Os discípulos então chamam Paulo em um canto, leva ele a Cesareia e fala: olha Paulo, agora vamos enviar você de volta à sua cidade, a Tarse, lá onde você nasceu. Em outras palavras, Jerusalém não era o lugar de Paulo ainda. O próprio Deus manda ele sair da cidade, porque senão ele iria morrer, os irmãos não iriam recebeu o testemunho dele. Paulo foi mandado embora por Deus. Os pensamentos dele não eram os pensamentos de Deus, mas diz a Bíblia que Paulo começa a contestar com Deus, a querer fazer Deus mudar de opinião. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e versículo 19, e eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas que criam em ti, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na morte e guardava as capas dos que o matavam. Paulo, ele queria dizer: mas Senhor, ele sabe quem eu era, eu preciso pregar a eles, anunciar o evangelho, eu tenho um plano, Senhor, eu tenho um propósito. Ele queria fazer como ele fazia antes, como fariseu, que ele fazia como a lei pedia, mas quando Deus entra na vida do homem, na vida da mulher, eles devem obedecer ao Senhor acima de tudo, porque Deus tem um propósito maior na vida de cada um, e na história da humanidade ele está com a história da humanidade sobre as suas mãos, porque se ele não obedecer, o aguilhão de Deus nos puxa. Na nova aliança tudo depende de Deus. Paulo não queria sair de Jerusalém, foi o povo que tirou ele de lá. Ele saiu como Ló, saiu de Sodoma e Gomorra, arrastado, a reboque, forçado. E Saulo é enviado à sua casa em Tarso. Diz a Bíblia que quando Saulo sai de Jerusalém, a paz volta à igreja, a paz volta lá para a igreja de Jerusalém, porque parou aquele tumulto. A igreja era edificada agora e crescia mais. Sabe o que Deus está dizendo a nós, meu filho? Sabe o que Deus estava dizendo para Saulo nesse momento? Meu filho, volta para casa, você ainda não está preparado para a obra que eu tenho contigo. Não é porque tu é inferior aos demais, não é porque tu não merece. Paulo precisava aprender a principal chave do evangelho, a dependência de Deus. Deus quem guia um novo homem, irmão. O homem quando nasce de novo, quem guia ele é Deus quem guia os passos dele. A obra de Deus não é o homem quem governa, é Deus quem dita as regras. Paulo é o homem que mais à frente evangeliza, prega e abre igreja por todo aquele mundo antigo, mas que estava aqui impedido, ele estava impedido de realizar qualquer obra ali em Jerusalém. Ele estava impedindo o crescimento da igreja, porque estava fora do chamado do Deus ali naquela cidade. E na cidade de Tarse, ele fica quase 10 anos longe de Jerusalém, longe de disputa bíblica. Deus começa a trabalhar nele, e ele começa a trabalhar como fabricante de tenda. Antes de começar a usar Saulo como instrumento, Deus precisava trabalhar no coração dele. Deus tem uma palavra para a igreja que está aqui reunida nessa noite. Deus quer trabalhar no seu coração, Deus quer fazer uma obra no seu coração. Coloque-se como um vaso na presença de Deus, e tu verás aonde Deus vai te colocar, tu verás aonde Deus vai te colocar.